Muito bem. Então, da aula 22, o exercício 1. Posso dizer que LLL é um caso de congruência entre dois triângulos? Bom, primeiro vamos compreender o que significa congruência. Congruência significa que se você pegar um triângulo e pegar outro triângulo e colocar um em cima do outro, eles terão exatamente as mesmas medidas de lado e exatamente as mesmas medidas de área. Então, um é exatamente igual ao outro. O que significa esse LLL? Significam os casos de congruência que tem. Então, você não precisa necessariamente colocar um triângulo em cima do outro para dizer que eles têm exatamente as mesmas medidas, exatamente a mesma área. Você pode analisar os casos de congruência. Como que isso acontece? Então, vamos analisar de caso a caso. Primeiro caso de congruência. LAL significa o quê? Lado, ângulo e lado. Esses dois triângulos aqui, eles são exatamente iguais. Eu posso afirmar, se eu colocar um em cima do outro, se eles tiverem um lado, um ângulo e outro lado exatamente iguais. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, ó, que se esse ladinho aqui mede 3, esse lado mede 3, esse ângulo aqui mede, por exemplo, 20 graus. No outro triângulo, este ângulo também mede 20 graus. E se esse outro lado mede 4 centímetros, por exemplo, e esse aqui mede 4, eu não preciso nem verificar esse ângulo, esse ou esse aqui, né? E esses lados. Só pelo caso de analisar que esses dois lados e esses dois ângulos são exatamente iguais, eu posso dizer que eles são congruentes. Ou seja, que se eu colocar esse triângulo em cima desse, vai ter exatamente a mesma área, as mesmas medidas. Tá? Então, esse é o primeiro caso de congruência. Qual que é o segundo caso? O segundo caso é justamente o que está pedindo a atividade. LLL significa lado, lado e lado. Então, percebam, se esse triângulo aqui ele tem esse lado que mede 3 centímetros, esse lado mede 4 centímetros, e esse lado aqui mede, por exemplo, se esse lado aqui mede, por exemplo, 5 centímetros, esse aqui mede 4 centímetros, e esse aqui mede 3 centímetros, e um outro triângulo, que está em outro lugar aí, também, aqui mede 5 centímetros, aqui mede 4 centímetros, e aqui mede 3 centímetros, eu posso afirmar que se eu colocar esse triângulo em cima desse aqui, eles terão a mesma área e serão os mesmos valores aí. Ou seja, eles serão congruentes, esses dois triângulos. Vamos analisar então mais um caso que eu não preciso saber de todas as informações do triângulo para dizer que eles são congruentes. Terceiro lado, ângulo, lado e ângulo. Então vejam bem, vamos colocar que esse ângulo aqui, ele mede 30 graus, aqui mede 40 graus. Só um exemplo. Tá? E esse lado aqui mede 5 centímetros. Esse outro, daí eu olho outro triângulo, tem um ângulo de 30 graus, tem um ângulo de 40 graus e tem um lado que mede 5 centímetros. Esses dois triângulos também são congruentes, tá? Pelo caso de ângulo, lado, ângulo. Mais um caso de congruência de triângulos. Lado, ângulo e ângulo. Então, perceba, vamos supor que aqui a gente tenha as seguintes medidas. Eu tenho esse lado aqui que mede 3 centímetros, tenho esse ângulo que mede 40 graus, aqui mede 50 graus.
esse lado aqui mede 3 centímetros, esse lado aqui mede 40 graus, e esse lado aqui mede, esse ângulo aqui mede 50 graus. Então, o que acontece? Esses dois triângulos, eles são congruentes. Se eu colocar esse aqui em cima desse, eles são exatamente iguais. Qual é o caso que eu posso analisar? Sem precisar saber os outros lados e o outro ângulo, tá? Eu posso afirmar isso. Então, se eu colocar esse triângulo aqui, pelo caso lado, ângulo e ângulo, eu consigo determinar que eles são congruentes. Na nossa atividade, estava pedindo se o caso lado, lado e lado, ou seja, se dois triângulos têm as mesmas medidas de lado, eles são congruentes, nós provamos aqui que sim. Letra A.